Olá, amigos, esperamos que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam enfrentando com muita fé, com muita força, com muita garra essa situação. Tenho certeza que este é o caminho para você e para sua família. Então, um pouquinho de calma que logo, logo a gente vai estar retomando a nossa rotina. E como você bem sabe, queridos amigos, às terças-feiras temos o programa Biografias e às sextas-feiras o Especial Saúde, para trazer justamente, pensando em você, em levar informações importantes relacionadas à Covid-19, trazendo entrevistas e depoimentos com profissionais de grande referência. Neste momento de incerteza, estamos atravessando exatamente o aumento de casos da Covid. Por isso é importante conhecermos também a história de países que têm conseguido controlar a Covid, enfrentado e vencido esta guerra. Por exemplo, Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes, em torno de 6% de óbito. Brasil, com 220 milhões, está dando um percentual de 6% de óbito. E a Coreia do Sul, com 50 milhões, na faixa de 2,3%. Então, este é um case importante para a gente conhecer. O nosso convidado é um brasileiro que se formou, aliás, se tornou famoso na Coreia do Sul, onde mora há praticamente 13 anos, a capital, justamente na capital do país, em Seul. Ele é o Carlos Augusto Cardoso Gorito, que a gente vai chamar de Carlos Gorito, assessor da Embaixada do Brasil em Seul e cooperando também com instituições e empresas coreanas para incrementar o intercâmbio acadêmico, científico e comercial entre Brasil e Coreia. E olha, tem uma história maravilhosa, deliciosa. Então, para que a gente possa trazer o lado cultural, que vai ficar comigo, e também o lado técnico do Covid, que vai ficar com a doutora Lúcia Belawad, vamos então já convidar o Carlos Gorito para essa apresentação. Gorito, tudo bem com você? Olha, aqui a gente está com olheira de manhã, você aí está com olheira de final do dia, de noite já, de um dia intenso de trabalho. Tudo bem contigo? Tudo bem, Elias. Obrigado aí, poxa, uma honra conversar com vocês. Estamos encerrando aqui o dia na Coreia, já está escuro, não sei se dá para vocês verem, mas encerrando um dia de trabalho, um dia ótimo, o tempo estava lindo, mas animado aí para conversar com você, com a doutora Lúcia. Muito bem, exatamente, temos 12 horas de fuso. Gorito, antes de mais nada, não é o Biografias, mas eu quero que você conte o que é que ele tirou de Resende, né? Eu já sei que você circulou aqui pelo Brasil também, para chegar em Seul, na Coreia do Sul. Conta um pouquinho da tua biografia. Elias, eu nasci em Resende, como você bem lembrou, minha querida terra, meus pais ainda moram lá, toda a família. Desde criança sempre tive muita vontade de estudar fora, de aprender idiomas, adorava ficar olhando no mapa, assim, todos os países do mundo. Na faculdade eu acabei estudando Relações Internacionais e apareceu a oportunidade de vir estudar aqui na Coreia do Sul, era um programa de bolsas do governo coreano, e eu topei o desafio de vir para esse país que ainda era bastante desconhecido, ainda é desconhecido dos brasileiros, mas naquela época talvez um pouquinho mais, e aprender o idioma, aprender a comer com palitinho, comida muito diferente, eu não sabia muita coisa sobre a Coreia, topei e estou aqui até hoje, tem quase 13 anos. Que maravilha. Bom, você falou em idiomas, né? Português, inglês, coreano, francês e espanhol. Faltou algum aqui? Tem alguma aquisição nova? Não, é só... Bom, eu sempre gostei, né? Então, estudei no Brasil, mas quando eu vim para cá, parece que teve que começar do zero, porque o coreano realmente é muito diferente dos idiomas ocidentais, que a gente tem um pouco mais de contato, né? Aí no Brasil, espanhol, francês, inglês. O coreano foi um grande desafio para mim, o mais difícil de longe. Imagino. Bom, já deu para sentir um pouquinho de como vai ser saborosa essa conversa e também enriquecedora em relação à Covid. Doutora Lúcia Belawad, já vamos então bombardear o nosso Carlos Gorito aqui com as perguntas. Bom, é um prazer estar com você, Carlos. Então, eu queria que você contasse para a gente assim, um pouquinho da sua experiência aí na Coreia em relação a conviver com essa pandemia, com a Covid-19. E a gente sabe que a Coreia do Sul é um exemplo de país na contenção de número de casos e de mortalidade, né? E eu queria saber como é que o governo vem adotando, quais medidas o governo vem adotando, e como que a população tem convivido, e hoje como que está a Coreia do Sul aí? Como é que vocês estão atravessando essa pandemia aí na Coreia? Obrigado, Lúcia, é um prazer conversar com você. Olha,
eu acho que a Coreia está muito em foco, né? Tá no centro assim da discussão do Covid. Talvez agora, claro que os números mudaram muito, mas em um determinado momento a Coreia era o segundo país com mais casos depois da China. Então, o governo fez realmente um grande esforço para tentar conter essa situação. Desde o início da epidemia na China, o país já sabia que o vírus ia chegar aqui. Poxa, a gente está do lado, tem muita gente viajando, tem muitos negócios, é o maior parceiro comercial da Coreia, do Brasil também mas tem muitos chineses indo e vindo. Então, desde o início da epidemia, quando apareceram os primeiros casos lá em Wuhan, o governo coreano já começou a se preparar e também a tentar criar mecanismos de controle e de rastreamento, né, dos pacientes daqueles infectados com o coronavírus. Vale lembrar que esse sistema de rastreamento que ajudou muito a Coreia a conter a epidemia aqui dentro, ele já vinha de antes, né? Em 2015 a gente teve uma epidemia aqui com outro tipo de coronavírus, com a síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS, né, em inglês, e foi essa experiência que foi bastante pesada, foi bastante traumática, por assim dizer, que criou as bases para esse sistema de controle, de informação, de rastreamento, que tanto se fala que a Coreia colocou em prática, né? Claro que esse sistema não é só mandar mensagem pelo celular, não é só criar um site com as informações, tem muito mais do que isso. E também tem uma série de testes, né? A Coreia, já em janeiro, já tinha os primeiros testes para poder identificar o vírus. E o governo tomou essa decisão de fazer uma testagem em massa, né? Quando chegou o momento que a epidemia explodiu aqui, né? Foi no final de fevereiro. Isso aconteceu depois era uma senhora que tinha o vírus e participou de um culto religioso na cidade de Daegu, não foi aqui em Seul, fica mais ou menos 2 horas e meia de trem-bala da capital. Então, na cidade de Daegu, a gente teve uma contaminação em massa dentro de um templo religioso. E foi nesse momento que o governo colocou em prática todas essas ferramentas que eles estavam preparando desde janeiro, né? Então, eles passaram a informar cada vez mais a população e passaram também a testar cada vez mais a população. Todos aqueles que podiam ter algum tipo de contato, algum tipo de risco de ter o vírus, eles acabaram fazendo o exame de coronavírus. Tem aqueles sistemas de drive-thru, né, que você não precisa sair do carro para fazer o vírus. Dentro dos hospitais, eles separaram as alas, né, as alas que atendem os pacientes com problemas respiratórios, dos pacientes com outras enfermidades. Então, eles colocaram em prática todo esse sistema que já estavam se preparando aí desde o início do ano. Eu acho que quando a gente vê o exemplo de outros países, talvez a maior diferença da experiência coreana tenha sido isso. Quando eles viram que tinha um risco do vírus chegar aqui, e ele ia chegar em algum momento, eles tinham essa consciência, nenhum país era fechado o suficiente, talvez a Coreia do Norte, mas enfim, isso é uma outra discussão, mas eles sabiam que ia chegar, e quando chegasse eles estariam prontos, e eu acho que foi isso que fez toda a diferença aqui na Coreia. A gente está em maio agora, né? O pico da epidemia aqui no país já caiu. No final de fevereiro a gente teve alguns dias que quase bateu em 1.000 casos, né? Mas desde então tem caído sempre. Nos últimos dias aparecem alguns casos esporádicos. Hoje mesmo a gente teve a notícia de um centro de logística de uma grande empresa daqui que registrou alguns casos, mas eles estão sendo contidos, né? Foram 30 casos que aconteceram por causa desse centro de logística, mas o governo já está controlando e a expectativa para os próximos dias é que realmente a situação volte aí ao controle. São números muito pequenos se a gente compara com os números que a gente está vendo no Brasil. Claro que a Coreia é menor, claro que a situação é bastante diferença, mas quando eu vejo os números do Brasil, realmente eu fico muito preocupado. Até hoje, aqui no país, a gente teve 269 mortes por conta do coronavírus. É um número bastante menor do que a gente tem visto em outros países. Em torno de 11.000 casos, mais ou menos, né? Agora, Carlos, o que eu vi também para a nossa conversa é que, além das ações muito efetivas, né, e assertivas do governo, teve uma participação importante da população também, de conscientização. Houve isso? Você presenciou isso? Com certeza, Elias. O governo não faz tudo sozinho, né? A gente, às vezes, fica nessa expectativa, a gente tem essa expectativa, mas claro que não. As pessoas fazem o governo, né? O governo representa as pessoas, essa é a função dele. E aqui não foi diferente. Eu acho que a colaboração da população, o engajamento da população e o compromisso em usar máscaras, né? Quando ainda se discutia ao redor do mundo, no Ocidente, sobretudo,
sobre a importância, sobre a eficácia de você usar máscaras protetoras ou não, que na Coreia isso já era um consenso, né? Já era, todo mundo já concordava e era algo que não se discutia, simplesmente se aceitava. Não, todo mundo tem que usar máscara. Se você vai tomar o transporte público, se você vai num local em que tem uma aglomeração de pessoas, um ambiente fechado, era inverno, estava frio, então realmente você ficava muito tempo fechado, todo mundo estava de máscara. Restaurantes, nas ruas, todo mundo de máscara. Talvez não todo mundo, 80%. Hoje a gente vê quase 100%. Gorita, nós estamos passando um momento assim de perplexidade, né? Além de toda a situação, a dificuldade, a preocupação com a saúde, com a economia, nós ainda estamos assim envolvidos com casos de corrupção na aquisição de aparelhos, na montagem de hospitais de base, enfim, uma coisa que está deixando a gente assim perplexo, né? Houve também no país casos de corrupção aí, houve gente que usou indevidamente, né, dinheiro público em aquisição de equipamentos, ou isso infelizmente, é um privilégio, entre aspas, brasileiro? Olha, Liz, realmente é muito triste que a gente tenha que lidar com todas essas notícias ruins, muito revoltantes, por assim dizer, num momento tão delicado como esse que a gente está passando. Aqui na Coreia, eu acompanho sempre o noticiário, eu gosto realmente de estar por dentro do que está acontecendo, e a gente teve alguns casos, alguns escândalos, sim, durante esse tempo, mas nada relacionado ao coronavírus. Tá? Realmente, eu não me lembro de nenhum caso de superfaturamento, de desvios, e eu acho que na cultura deles aqui, e como eles são muito vigilantes e muito atentos a qualquer tipo de desvio nesse sentido, acho que eles teriam realmente sido implacáveis, assim, que a natureza dos coreanos, com essa civilidade, com a preocupação com o público, por assim dizer, de colocar, às vezes, o bem-estar do público acima de si mesmos, né? A gente tem esse sistema de rastreamento que, às vezes, acaba soltando informações, por vezes, sensíveis, né? Coisas pessoais, assim. Mas há um consenso aqui de que isso é importante. Eu acho que esse consenso de que o público é mais importante, principalmente nesse momento, foi algo que evitou, assim, a ação desses elementos aí em favor próprio. É muito triste que a gente tenha que lidar com isso no Brasil. Se baseando no que você falou a respeito da conduta do governo, né, do aprendizado com esses surtos do MERS em 2015, a Coreia teve tempo de se preparar para essa pandemia da Covid-19, né? Então, a partir desses episódios da MERS, a Coreia se juntou, se uniu para a confecção de kit de testes de detecção desses vírus respiratórios. A população estava engajada, as empresas e as indústrias foram voltadas para a fabricação de máscaras, e então todo o governo se mobilizou e à espera de um novo surto, né? Então, o aprendizado da MERS trouxe muita coisa, e quando a Covid-19 apareceu, a Coreia do Sul já estava preparada. Eu acho que isso foi um grande diferencial, né? Além disso, pelo que você relata, os coreanos eles têm o hábito de usar máscaras, e isso faz também uma grande diferença e é um grande ensinamento para nós, porque tem pessoas ainda que duvidam da proteção das máscaras, né? Mesmo que a gente não tenha as máscaras, a N95, que é a máscara mais apropriada, com sistema de filtração apropriado, as máscaras de pano, existem vários estudos mostrando que elas provocam, sim, uma proteção efetiva. Elas são importantes e devem ser utilizadas. Então, o grande aprendizado que a gente pode tirar aí da Coreia também, que é o uso de máscaras é importante, né? Agora, nós, infelizmente, estamos aí engatinhando e em franca vivência da pandemia aqui no Brasil, e a gente não se preparou, infelizmente, não tivemos tempo de se preparar como a Coreia teve, né? E o que a gente tem que ter de lição disso é entender como que o governo mobilizou né, as ações para poder ter uma contenção efetiva da Covid-19, né? Então, eu vi que você mesmo mencionou, os testes rápidos estão sendo feitos em larga escala, né? Aqui no Brasil, nós temos os problemas aí, a gente está correndo atrás de várias universidades, enfim,
a Fiocruz e instituições públicas e privadas no sentido, indústrias farmacêuticas, no sentido de produzir esses kits em larga escala para poder disponibilizar para a população. O governo também comprou alguns kits de testes rápidos, também para poder testar a população, porque a gente sabe que a testagem, nesse momento, é crucial, até para entender o número de pessoas infectadas e ter um rastreio efetivo, né? Então, eu acho que a Coreia tem essa grande lição para nos ensinar. É que na Coreia, enfim, o governo tem todas as informações do indivíduo, sabe as pessoas que estão positivas, tem todas as informações, se a pessoa de cartão de crédito, se a pessoa passa um cartão de crédito, ela sabe onde ela está, se ela é positiva, se ela é negativa. Então, existe todo um controle que foi feito com tecnologia da informação, o uso de GPS, de geolocalização, que faz com que a Coreia consiga imediatamente localizar a pessoa que está infectada e já tomar as providências. É isso mesmo? É isso mesmo, doutora. Mas, basicamente, o governo tem condições de rastrear em pouco tempo, né? E numa epidemia, lidando com um patógeno tão perigoso como é o coronavírus que a gente está lidando, a velocidade é muito importante, né? Então, eles conseguem usar dados de cartão de crédito, dados das redes de celulares, para poder chegar realmente nas pessoas. Muito interessante aqui em Seul, toda vez que você vai num bairro novo, por exemplo, eu estou no centro, estou na parte antiga da cidade, se eu vou para Gangnam, aquele da música, né, do Gangnam Style, que é um bairro mais novo, se eu vou lá para Gangnam, é um distrito diferente, então tem uma prefeitura diferente, tem uma administração diferente. Eles, ao eu entrar em Gangnam, entrar naquela região, eles vão começar a me mandar mensagem no celular. Paciente número tal do bairro de Gangnam esteve em tais lugares. Saiba detalhes em... Aí me mandam um link, né? Eu entro lá no link. Se eu entrar lá no link, vai aparecer. Geralmente não aparece o nome, mas aparece a idade, o gênero, né? Homem e mulher. Aparece onde é que a pessoa teve, aparece os horários aproximados, aparece se ela estava de máscara ou não estava de máscara, né? E aí, com base nessas informações que estão no meu celular, o acesso é muito fácil. Eu vou evitar esse tipo de lugar. E também, claro, né, se já passou alguns dias, o governo também informa, não, esse lugar a pessoa teve lá, o paciente número tal teve lá, mas esse lugar já foi limpo, né? Já foi imunizado, por assim dizer. Já fez toda a limpeza, não há nenhum risco de você pegar o vírus caso você vá lá, fique tranquilo. Né? O que também ajuda os comerciantes, né? Poxa, se você tem um restaurante, se você tem um estabelecimento que um paciente teve, né? As pessoas ficam inseguras de ir lá. Mas com essa informação, né, o governo garante que não, você pode ir no lugar, não vai ter nenhum problema. Perfeito. Carlos, como eu até disse na abertura, você, ligado, né, à Embaixada do Brasil em Seul, faz um intercâmbio importante acadêmico, científico, comercial em Brasil e Coreia. Né? Então, nós aqui entendemos e conhecemos um pouco, né, da força coreana nos eletroeletrônicos, né, Samsung, LG, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa economia e qual hoje o maior intercâmbio que acontece em relação a essas três áreas, né, acadêmico, científico comercial entre Brasil e Coreia. Excelente, Elias. A Coreia é um exemplo em desenvolvimento econômico, né? A gente está num país e daqui a poucos dias, em junho, vamos ter o 70º, vai ser o ano 70, né? Desde o início da Guerra da Coreia, que foi em 1950. No Brasil estava começando a Copa do Mundo, no Brasil, e aqui na Coreia, infelizmente, a gente estava passando por essa guerra que tem consequências até hoje. A Coreia é talvez o único país do mundo que ainda é dividido a apenas 40 e poucos quilômetros, 45 quilômetros mais ou menos daqui de Seul. Nós já estamos com a fronteira com a Coreia do Norte. Depois de ter passado pela guerra, ficado praticamente destruída, o país se reconstruiu e se tornou essa potência que a gente vê na cultura, né, com o K-pop, que está famoso, cada vez mais famoso ao redor do mundo, vê nos eletroeletrônicos, né, o celular que eu estou usando, talvez o de vocês também, não sei, doutora, são fabricados por grandes empresas coreanas, muitas vezes até o automóvel, né, nós temos fábricas de empresas coreanas no Brasil também de automóveis, e a Coreia realmente fez um esforço nacional, teve isso que a gente está vendo contra o coronavírus, a gente já teve outras vezes, né? O país já soube se unir em torno de um objetivo comum, arregaçar as mangas
e superar, deixar as diferenças de lado, pelo menos durante esse período, para buscar o melhor para o país, o melhor para a população e o melhor também para as empresas, para construir grandes empresas. No intercâmbio comercial entre Brasil e Coreia hoje, eu acho que talvez o mais importante do nosso lado brasileiro, né, o que a gente acha de brasileiro aqui na Coreia, eu acho que sem dúvida é alimentos, né? O Brasil que é uma potência na produção de alimentos, 80% do frango que a Coreia importa, e os coreanos são apaixonados por frango, eles adoram comer frango, tomando uma cervejinha, tentando desestressar de tudo que a gente está passando nesse momento, né? Eles provavelmente vão consumir frango do Brasil aqui. Eles também gostam muito de produtos saudáveis, produtos da Amazônia. Eles têm um interesse muito grande em se manterem saudáveis, né? Eles são super ativos, fazem esporte, sobem montanha todo final de semana. Você vai tem uma montanha lá atrás de casa, poxa, todo domingo dá quase fila lá do pessoal subindo, assim. Então eles estão sempre tentando se manter ativos, saudáveis, manter jovens, né? A gente está tendo um envelhecimento muito grande da população aqui, então eles querem se manter saudáveis mesmo aí já tendo um pouco mais de experiência. E eles buscam produtos da Amazônia, como, por exemplo, a castanha do Pará. A castanha do Pará aqui é super famosa, eles adoram castanha. Tem muita gente que come uma castanha por dia para se manter jovem, enfim, para evitar o câncer. Tem vários benefícios para a saúde, né? O própolis também é muito comum aqui, muito popular. Própolis verde do Brasil, os coreanos adoram esse tipo de produto saudável, produto que ajuda a saúde, que tem um efeito do Brasil, da Amazônia, sobretudo. Até aproveitando, você está abordando a culinária, né, na Coreia, a gente sabe que os coreanos eles têm hábitos bastante diferentes, né, na alimentação, principalmente em gestão de animais vivos e, enfim, né. E a gente sabe que esse surto da Covid-19 teve início no mercado em Wuhan, com a manipulação de morcegos e animais silvestres e tal. Quer dizer, com toda essa pandemia, com tudo isso que nós estamos atravessando, você acha que pode acontecer uma mudança cultural na alimentação dos coreanos? Doutora, excelente ponto. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui na Coreia. E a comida? Como é que é a comida, Carlos? Como é que você se virou com a comida? E olha, o que eu tenho a dizer sobre a comida coreana? Eu acho que no início realmente é um desafio. São gostos, são aromas muito diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. Tá? Eles usam muita pimenta, eles consomem muitos frutos do mar, muita coisa mesmo que eu nunca tinha visto quando eu morava lá em Resende. Alimentos vivos, olha, tem alguma coisa, sobretudo frutos do mar. Outros animais, o que eu escuto, né, porque realmente é muito difícil de você ver esse tipo de produto nos mercados hoje aqui em Seul, né? Talvez no interior, numa região mais remota, algo mais isolado, você possa ter esse tipo de produto. Mas hoje na capital, o governo realmente fez um grande esforço de conscientização das pessoas sobre os riscos de você consumir esse tipo de alimento, né? Enfim, como a gente viu o que aconteceu na China, e também as pessoas mudaram os hábitos, né? Elas se deram conta de que se hoje a gente pode conseguir um produto, um alimento vindo do Brasil de excelente qualidade, em abundância, né? E também aqui dentro da Coreia, mas enfim, a disponibilidade de alimentos hoje que eles têm é muito maior do que era há 20, 30, há 70 anos, quando a gente estava na guerra. Então, o coreano médio hoje, muito dificilmente ele vai consumir esse tipo de alimento ou vai encorajar esse tipo de coisa, tá? O que eu sinto deles é até uma certa vergonha disso, uma certa, não sei, eles não se sentem confortáveis em falar desse tipo de alimento, assim. Acho que é um pouco um estereótipo que a gente tem do Brasil quando olha para a Ásia como um todo, mas aqui na Coreia eu acho que já mudou muito, assim. Na China é diferente, a China é muito maior, é muito mais complexa, né? A China, eu acho que é mais difícil de dizer, mas aqui na Coreia, acho que já não é tanto assim. Acho que a gente já está bem mais tranquilo, bem mais seguro quanto a esse tipo o consumo desse tipo de alimento. Então, a gente percebe que a gente tem muito ainda que aprender com a Coreia, né? Não só relacionado às ações referentes à pandemia da Covid-19,
mas também na cultura, na educação, né? Nas ações governamentais, na transparência do governo, né? E nesse comprometimento da população e nessas ações. Eu acho que isso é fundamental para ter um resultado positivo, né? Principalmente no enfrentamento da pandemia. Que como o governo ele controla basicamente todas as ações do cidadão, sabe de todas as informações relacionadas a ele, através do celular, através de geolocalização, tem uma tecnologia de ponta nessa questão de controle na pandemia pela Covid-19, não seria, assim, uma invasão de privacidade por parte do governo ter acesso às informações das pessoas, ou as pessoas estão tranquilas em relação a isso? Eu sempre me surpreendo com essa pergunta, porque é uma pergunta que eu recebo com frequência de estrangeiros. Mas eu não me lembro de ter recebido essa pergunta de um coreano. Tá? Eu acho que isso também diz um pouco sobre o que eu vou Olha. responder. Tá? Desde a epidemia do MERS, da síndrome lá do Oriente Médio, em 2015, a Coreia passou um marco legal que passou a autorizar o governo a fazer esse rastreamento que a gente já comentou antes. Tá? Então, existe um arcabouço legal que dá base para esse tipo de ação. E existe também, eu não vou dizer que é um consenso, eu não vou dizer que todo mundo gosta disso, mas as pessoas certamente entendem a necessidade e a importância de ter esse monitoramento e essa a transparência, né, de você poder divulgar essas informações. Você acaba tendo casos curiosos. O paciente número 20 e poucos estava misteriosamente com o paciente 30 e poucos, eles não são casados, então vem esse tipo de história, vem algumas anedotas, tem casos mais tristes, casos mais engraçados até, mas eu acho que as pessoas entendem que esse é um preço relativamente baixo a se pagar em nome de você, poxa, manter uma epidemia, esse risco todo dentro dentro de controle, né? Reverter o surto que a gente teve aqui no final de fevereiro. Eles conseguiram conter e manter muito abaixo do que a gente viu em outros países e ter um número de mortes muito baixo, né? A taxa de mortalidade da Coreia está entre as mais baixas do mundo. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, sair aqui na rua hoje, conversar com o pessoal na rua, acho que certamente a maioria das pessoas vai dizer, poxa, é um pouco chato, mas eu acho que vale a pena abrir mão um pouquinho da privacidade em nome da saúde da população, mas saúde também econômica, né? Porque você contendo a epidemia, a gente acabou não tendo lockdown, não tendo todos esses impactos econômicos, né? Claro que diminuiu um pouco, mas não foi tão grave quanto a gente viu em outros lugares. E quem nos acompanha no Biografias, no Especial Saúde hoje, com o Carlos Gurito, sabe que você é um popstar aí, né? Você participa de televisão, é Verdade. articulista de jornais, revistas. Então, eu queria que você, porque é muito importante isso, Carlos Gurito. Eu falo muito assim, né? São pessoas que dão orgulho de ser brasileiro. Então, efetivamente, você, brasileiro, num país de uma cultura tão diferente como a nossa, né? Se posicionar nacionalmente, emitir opinião nacionalmente, isso é muito importante. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Dessa sua vida, da sua rotina, e em especial também dessa interação que você tem com o país e com o povo. Olha, foi por acaso, Elias. Eu sempre fui muito tímido, eu preferia estar atrás das câmeras do que na frente das câmeras. Mas um belo dia eu tive a oportunidade de aparecer na televisão, me ligaram, me convidaram para fazer uma entrevista, eu fui. Achei super interessante debater, né? Era um debate. O pessoal estava falando que o Brasil foi logo depois do 7-1, 2015. Então, o Brasil acabou, não joga mais, é o país do futebol, é a Alemanha. Aí eu só sei que aquilo ali mexeu comigo. Eu fiquei, não, gente, vocês não sabem nada. Então, né, dei lá um show lá no debate e o pessoal da televisão gostou. E assim eu acabei entrando nesse programa de debates. É um programa com estrangeiros. Nós éramos 12 estrangeiros, cada um representando um país e debatendo temas diversos, né, em coreano. Nossa. Debater não é um problema, debater em coreano é que é complicado. Mas foi uma grande experiência para mim, aquilo ali deu projeção, era um programa que era super popular, as mães colocavam os filhos para assistir para poder aprender sobre o mundo, né? Que cada um que estava ali representava um país. Então a gente falava sobre os nossos países. No Brasil a gente pensa assim, na Itália a gente pensa assado, e assim vai, né? O debate andando.
Depois desse programa, né, que eu fiz em 2015, 2016, apareceram outras propostas. Eu fiz um programa de viagem barra culinária. Então, eu rodei a Coreia cozinhando no campo, assim, né, colhendo os ingredientes, cozinhando lá com a vovozinha, aprendendo a receita. Aprendi muito sobre a Coreia, aprendi muito sobre a comida, sobre a cultura, os costumes, conheci lugares lindos, maravilhosos, pessoas muito bacanas, e eu acabei gostando cada vez mais, né? Eu gostei muito mais da Coreia através da TV, a oportunidade de gravar, de aparecer na TV, de conhecer as pessoas, de comunicar com as pessoas, assim, foi muito bom. Eu conheci outro país, foi muito interessante. Então, só para a gente, enfim, né, finalizar com algumas informações importantes, quer dizer que a Coreia já passou pelo grande surto da Covid-19, agora o número de casos é bem pequeno, teve aí registros no início de maio, né, de um homem de 29 anos que frequentou algumas casas noturnas e tal, mas já foi detectado, quer dizer, já está sob controle. Quer dizer, o lockdown ele não foi decretado na Coreia, né? E, assim, como que vocês estão hoje? Quer dizer, os estabelecimentos estão fechados ainda? Vocês estão saindo para trabalhar? As crianças estão indo para a escola? Ou ainda vocês estão sob isolamento? Como que está a Coreia hoje? Bom, as crianças estão voltando para a escola, na verdade, né? Semana passada a gente teve o 3º ano do ensino médio. Hoje, essa semana agora, a gente está tendo outras séries voltando do ensino fundamental, do início do ensino fundamental e da metade do ensino fundamental. E então, assim, a vida está voltando ao normal. As empresas já estavam retornando ao trabalho presencial, né? Ir para o escritório já desde o dia 9 de maio. No dia 9. Carlos Bonito, recentemente a gente acompanhou assim, notícias, né, do falecimento do Kim Jong-un, justamente em função, né, de um sumiço dele de eventos públicos, depois ele reapareceu. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Efetivamente, um país que pensa, uma parte do país que pensa, né, tão economicamente de forma agressiva, outra que tem, né, um fechamento em nível de informações e tudo mais. Tem possibilidade de haver, né, uma reunificação, efetivamente? Está se caminhando para isso ou isso é uma lenda ainda que não vai se realizar? Elias, esse é um tema, dá para falar muita coisa sobre o tema da reunificação, da divisão aqui da península. O que eu sinto hoje é que os coreanos têm interesse em se reunificar, mas eles também têm consciência de que é improvável no curto prazo. Isso é um desejo, assim, talvez distante, né? As pessoas imaginam, as pessoas gostariam que tivesse, mas elas sabem, elas têm esse pé no chão, digamos assim, de que talvez não aconteça tão cedo, talvez não aconteça, talvez eu não veja, talvez o pessoal que tem a minha idade talvez não chegue a ver isso acontecer. Todo mundo se interessa pela Coreia do Norte, claro, né? Tudo que acontece lá acaba afetando aqui também. É claro que todo mundo acompanhou aí com curiosidade e com uma certa apreensão o sumiço do líder norte-coreano durante praticamente 40 dias, mas eles também sabem que, assim, eles sabem que pouco se sabe sobre o norte, né? Que quando você tem notícias publicadas em sites internacionais, que muitas vezes isso pode ser especulação, que talvez sejam baseadas em fontes talvez não tão confiáveis assim. Então, os coreanos estão um pouco calejados com esse tipo de situação. Quanto a eles serem preocupados com relação ao norte, eu sempre gosto de usar aquela velha expressão que a gente usa no Brasil, né? O cão que ladra não morde. Então, os coreanos estão vivendo há 70 anos com um cachorro latindo o tempo todo aqui do lado. Uma hora eles simplesmente resolveram colocar o fone de ouvido, né? E seguir a vida, tocar a vida para frente, focar no desenvolvimento do país, em outros assuntos, talvez no que pouco importa. Se um dia o cachorro parar de latir, né, se eles quiserem um dia aí, procurar uma solução pacífica, etc., talvez acho que o pessoal aqui até aceitaria muito bem, mas eles têm consciência que isso vai demorar bastante tempo. Muito bem. E a parte turística do país? O que é que você nos apresenta? A Coreia é uma joia escondida. Eu acho que tem muita coisa bonita para se ver. Você tem templos milenares
que estão preservados, você vê as folhagens mudando, né? A gente tem 4 estações muito bem definidas, então às vezes você vai no mesmo lugar no inverno, no verão, na primavera ou no outono, e são paisagens completamente diferentes, é como se você estivesse em outro lugar. Isso realmente tem um charme muito bacana, né? É um país muito montanhoso, a maior parte do território aqui da Coreia do Sul é coberto por montanhas, então se você tem a disposição de subir as montanhas, você gosta de natureza, tem muita coisa legal para ver. As montanhas não são altas, as montanhas coreanas são relativamente baixas, mas elas certamente são muito charmosas e, de novo, elas vão ter um charme diferente a cada época do ano que você for. Aprendemos muito com você hoje, quero agradecer demais a sua participação, em nome da doutora Lúcia, meu, e também de quem nos acompanha, tanto em relação, né, ao combate, né, à Covid, como em especial com a cultura, né? E como um brasileiro, né, tem a coragem de sair do seu país, né, e interagir com uma cultura tão diferente. Então, vi no seu site que você tem várias frases, né, inspiradoras, motivacionais, como começar já é meio caminho andado, um provérbio coreano. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem justamente agora para quem nos acompanha, uma mensagem, né, de força, de fé, enfim, o que você achar importante no momento. Mesmo a mais longa das jornadas começa com o primeiro passo, né? Eu acho, essa é uma frase coreana, quando eu estava lá aprendendo o alfabeto, engateando no idioma, eu lembro que eu li essa frase e eu vi assim, olha, um dia eu vou falar esse idioma direito, eu vou dominar, e quem sabe um dia eu vou ter a oportunidade de trabalhar com isso, né? Eu nunca ia imaginar que eu ia aparecer na TV, que eu ia encontrar o presidente, que eu ia escrever em jornal, que eu ia fazer tantas coisas diferentes, interessantes e, não sei, muito bacanas, né? Você se sente desafiado, animado, empolgado para sempre andar para frente, para enfrentar novos desafios. E a Coreia até hoje me ajudou muito nesse sentido, assim. Eu acho que para todo mundo que está nos vendo, que está aí no Brasil, a mensagem que eu queria deixar é essa, assim. Depois que essa tempestade, depois que tudo de complicado, de tudo de ruim que a gente está lendo nos jornais aí passar, que a gente ainda vai conseguir fazer muita coisa boa, muita coisa bacana. O Brasil é muito grande. Eu adoro falar de Brasil para os coreanos, porque eu acredito no meu país, eu acho que tem muita coisa legal, tem muita gente boa e tem muita história boa para a gente contar e contar para o mundo, né? Eu conto aqui na Coreia, mas contar para todo mundo aí ao redor do mundo, mostrar o que a gente tem de bom. E é preciso ter esperança para poder contar isso, né? É preciso ser otimista e acreditar que essas nuvens aí, essas trovoadas, todas vão passar e a gente vai ter um céu azul lindo de novo em pouco tempo, eu espero. Claro, vai dar trabalho, a gente vai ter que correr atrás, mas a gente vai conseguir. E eu estou torcendo para todo mundo aí no Brasil para a gente poder superar isso logo. Vamos lá, gente. Esperança. Muito bom. Gorito, quem quiser manter contato com você, conhecer um pouquinho mais da sua história, você está nas mídias sociais, site, se apresenta um pouquinho aqui para o pessoal. Estou sim, Elias, estou no Instagram, Carlos Gorito, pode me procurar lá, vai ser um prazer receber o contato do pessoal aí que nos assistiu. Deixe seu comentário nas fotos, pode mandar mensagem, estou sempre aberto aí para conversar com o pessoal, um prazer. Muito bem. Carlos Gorito, olha, uma honra, uma alegria tê-lo aqui conversando com a doutora Lúcia, comigo, com os amigos do Especial Saúde, do Biografias também. Muito obrigado pela sua participação e, olha, que honra ter conhecido um pouquinho mais da tua história e também da Coreia do Sul. Muito obrigado, Gorito. Obrigada, Carlos. Um grande prazer, viu? Obrigada. Obrigado, doutora Lúcia. Valeu. Muito bom, gente. Muito bom. Até mais. Muito bom. Carlos Gorito, brasileiro que há 13 anos mora na Coreia do Sul e, efetivamente, ali, além de atuar na Embaixada do Brasil no país, tornou-se escritor, articulista, enfim, uma personalidade da Coreia do Sul, representante brasileiro nessa cultura, e, em especial, trazendo informações de como esse país tem combatido e vencido esta luta contra a Covid-19 e também o lado cultural da Coreia do Sul. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Tchau, pessoal. Até o próximo, hein? Tchau, tchau.